Em 1996, uma menina de apenas 9 anos, de nome Amber, saiu para andar de bicicleta na rua. Algo que era muito comum para ela. Porém, o que aconteceu depois mudou a forma como o mundo reage aos casos de sequestros infantis. Amber Hagman era uma menina norte-americana de 9 anos que nasceu na data de 25 de novembro de 1986 no Texas. Filha de Donna Wilson e Richard Hagman, ela tinha mais um irmão que era mais novo, com cerca de 5 ou 6 anos. Eles viviam na cidade de Arlington, no Texas, e era considerado um local muito seguro para uma família no ano de 1996. Amber era descrita por sua família e por quem a conhecia como sendo uma criança feliz, carinhosa, cheia de energia, que adorava andar de bicicleta e gostava muito de passeios ao ar livre. E por esse motivo ela chegou até fazer parte do grupo de escoteiras que tinha ali naquela região. Ela era uma criança como qualquer outra, com seus sonhos simples, com uma rotina normal de escola e amigos. Porém, na data de 13 de janeiro de 1996, tudo iria mudar em sua vida. A data do dia 13 de janeiro daquele ano era um sábado e a Amber tinha passado todo o período da manhã juntamente com os seus pais e o seu irmão em um parque ali da cidade. E após o almoço, ela e o seu irmão foram levados até a casa dos avós maternos para passarem o restante do dia por lá. É informado que era um dia ensolarado e por volta das 3 horas da tarde, a Amber e o seu irmão pediram para irem andar de bicicleta na rua. Algo comum que os dois sempre gostavam de fazer, já que essas duas bicicletas permaneciam na casa dos avós. E então foi-se permitido aos dois que eles andassem de bicicleta ali do lado de fora, porém sem irem muito longe, somente ali na rua. Porém, a Amber e o Rick decidiram irem andar de bicicleta no estacionamento de um supermercado que ficava a cerca de 2 quarteirões da casa dos avós. Um local que eles gostavam de ir, pois tinha algumas rampas para eles descerem com as bicicletas. É informado que esse mercado já não estava mais tendo operação ou naquele momento estava fechado, e então não tinha mais ninguém por ali, apenas uma lavanderia aberta ali próxima. Porém, enquanto estavam brincando ali há poucos minutos, o irmão mais novo decidiu voltar para a casa dos avós, pois ele não queria ficar de castigo caso eles descobrissem que eles tivessem ido até lá. Mas a Amber decidiu que ficaria um pouco mais brincando nas rampas, então o irmão mais novo, Rick, voltou até a casa dos avós sozinho. E foi nesse momento que tudo veio a acontecer. O irmão mais novo, ao chegar à casa dos avós, foi perguntado a ele onde estava a Amber e ele informou que ela tinha ficado no estacionamento do supermercado brincando nas rampas. O Rick chegou a voltar até o estacionamento, mas ele não encontrou mais a sua irmã lá, e ao retornar novamente para a casa dos avós, ele disse que a Amber já teria ido embora. O que deixou o avô em estado de alerta, então ele decidiu ir de carro até o estacionamento buscar a menina. Mas ao chegar lá, ele não encontrou ela e a polícia já estava no local. Um morador ali daquela região, muito próximo ao estacionamento, informou ao avô que tinha visto a menina brincando de bicicleta nas rampas, mas em determinado momento, de uma forma muito rápida, uma caminhonete de cor escura parou próximo dela, onde desceu um homem que agarrou a Amber, que começou a gritar e a chutar, mas ele a forçou a entrar dentro da caminhonete e saiu dali de forma muito rápida. A caminhonete aparentava ser de cor preta ou azul escura e o sequestro durou apenas alguns segundos. E esse morador, de nome Kevin, ligou imediatamente para a polícia para informar que um homem tinha levado uma criança à força. E por esse motivo, quando o avô chegou no local, a polícia já estava lá e a única coisa que restava era a bicicleta da Amber abandonada. Tudo isso aconteceu em apenas 8 minutos. É informado que imediatamente as buscas começaram a acontecer, mas tinha um grande problema nisso. A placa do carro não tinha sido anotada, ninguém sabia quem era aquele homem e também as características faciais dele não foram vistas com clareza, já que tudo aconteceu de forma muito rápida. E nas horas seguintes, buscas por helicóptero começaram a ser feitas por cima da cidade, enquanto que os policiais iam colhendo depoimentos de pessoas que pudessem ter visto alguma coisa. E buscas por terra também começaram a ser realizadas, mas naquela época também existia um grande problema. As outras pessoas da comunidade só iriam saber de tudo o que estava acontecendo quando ocorressem os noticiários, ou seja, algumas horas depois. Não existia nenhum sistema de alerta rápido para avisar a população que uma criança tinha sido raptada. Mas após o noticiário, gerou uma forte comoção em toda a comunidade e mais pessoas se voluntariaram para tentar encontrar a Amber. E as buscas continuaram por mais alguns dias e somente na data de 17 de janeiro, por volta do início da manhã, que um corpo foi encontrado, o corpo de uma criança. A cerca de mais ou menos 3 quilômetros de onde a Amber tinha sido levada, um morador de alguns apartamentos de nome Forest Hill estava caminhando durante a manhã, juntamente com seu cachorro, próximo a um córrego que passava por trás desses apartamentos. E foi ali, bem próximo desse riacho, que esse homem acabou encontrando o corpo de uma menina já sem vida,
parcialmente submerso na água. E ela aparentava ter cerca de 8 a 9 anos. E na noite anterior tinha chovido bastante, o que indicava que talvez aquele corpo tivesse sido arrastado até aquele ponto. E o corpo da menina estava completamente nu, a não ser pelas meias que ela ainda estava calçando. A polícia foi chamada, foi feita toda uma análise e foi-se confirmado que aquele corpo era a Amber. E depois, durante a autópsia, foi identificado que ela tinha sofrido várias agressões pelo corpo e também cortes no pescoço. E também foi-se identificado que ela permaneceu viva por 2 dias após o seu sequestro e teria vindo a falecer na data do dia 15 ou 16 de janeiro. Porém, quase todas as amostras, as possíveis evidências que pudessem ter em seu corpo como material genético, tinha sido lavado pela água por causa da chuva forte que tinha acontecido no dia anterior, o que prejudicou bastante tentar identificar quem teria sido o agressor. E, obviamente, após o acontecido, toda a família entrou em luto e toda a comunidade entrou em choque devido à violência e à forma em que ela tinha sido encontrada. E a mídia começou a cobrir o caso com mais intensidade, fazendo com que outros pais ficassem aterrorizados, pois o sequestro tinha acontecido em plena luz do dia e em um local considerado seguro. As poucas evidências de DNA em seu corpo foram analisadas, suspeitos foram investigados, mas nenhum responsável oficialmente foi identificado. As únicas informações do sequestrador divulgadas pelo FBI é que ele era um homem branco, com cerca de 25 a 40 anos, mais ou menos 1,80 m de altura, e que dirigia uma caminhonete de cor escura, talvez preta ou azul. E o FBI também chegou a publicar um perfil desse sequestrador. Ele era um predador oportunista, já que ele tinha atacado a menina quando ela estava sozinha. Provavelmente ele era morador ali daquela região, já que ele deveria conhecer o local que não era de tão fácil acesso para quem não fosse morador. E ele também deveria morar em um local mais privado, já que ele conseguiu manter a menina viva por 2 dias sem que ninguém percebesse algo estranho acontecendo. Todo esse perfil do FBI são feitos a partir de várias coletas de vários outros casos e que inicialmente foram criadas por John Douglas, que foi um dos primeiros agentes do FBI a conseguir traçar perfil dessas pessoas, por assim dizer, agressores e psicopatas, pessoas que podem ou cometeram crimes. Inclusive tem o livro dele de nome Mindy Hunter, que conta como tudo isso aconteceu, como esse perfil é feito e vale muito a pena ser lido. Este livro aqui. Após todo esse ocorrido, a cidade de Arlington entrou em choque. Principalmente pelo fato de que algo pudesse ter sido feito caso as pessoas soubessem do ocorrido de uma forma bem mais rápida, o que não aconteceu. E foi uma dessas moradoras indignadas ali daquela região que entrou em contato com uma rádio local e deu uma sugestão. Ela sugeriu que as emissoras interrompessem imediatamente a programação para avisar sobre o sequestro de uma criança e quais as características. Essa ideia acabou se espalhando pela polícia e também pelas outras rádios, pelas outras emissoras de TV, e foi-se discutido a possibilidade, juntamente com os órgãos responsáveis, a criação de um alerta emergencial. E foi aí que foi-se criado o famoso Alerta Amber. Amber não ficou referido somente ao nome da menina, mas sim American Missing Broadcast Emergency Response, que basicamente significa Desaparecidos da América, resposta de emergência por transmissão. Até os dias de hoje esse sistema funciona e a partir do momento em que uma criança é identificada como desaparecida ou alguém tenha levado essa criança, o alerta é disparado através de TV, mensagens por celular e pelas rádios e também através de painéis rodoviários. É feita uma divulgação de forma extremamente rápida do suposto suspeito da criança desaparecida e também características do automóvel que possa ter sido utilizado. E esse modelo de alerta se espalhou por todos os Estados Unidos e também serviu de exemplo para outros sistemas serem utilizados em outros países. E o alerta Amber já ajudou muito na recuperação de crianças desaparecidas ou sequestradas. Já a Amber não teve tempo de ser salva e ela foi sepultada no final de janeiro daquele ano de 1996. Até os dias de hoje, o seu assassino nunca foi encontrado, porém, a sua história nunca foi esquecida. E esse foi o caso de hoje, o caso que vem trazendo a história da criação do Alerta Amber e por que isso aconteceu. Espero que vocês tenham entendido e deixem aí nos comentários quem vocês acreditam que possa ter feito isso com ela. Poderia ser alguém conhecido ou simplesmente um desconhecido que viu ela brincando ali sozinho e viu ali a oportunidade de fazer mal para a menina. Deixe aí qual a sua opinião e até o próximo vídeo.